Neste mundo turbulento, a guerra já não é apenas batalhas militares travadas em montanhas ou entre cidades. A guerra de hoje é uma guerra oculta, prolongada. Vemos líderes caírem. Alguns são assassinados por um tiro, outros caem por escândalos e outros desmoronam através de um outro espaço, o espaço da internet. O que acontece hoje não é mais apenas operações tradicionais de espionagem. Já não existe aquele agente infiltrado nos cantos das embaixadas, nem o espião que passa informações numa envelope de papel. Hoje, a queda pode começar num lugar bem mais simples, dentro do bolso, a partir de um telemóvel. Os aparelhos nos bolsos de líderes e autoridades tornaram-se mais perigosos que bombas colocadas nas estradas. Mensagens simples na tela têm mais impacto que carros-bomba. Neste documentário, não vamos contar a história de um assassinato nas sombras, nem de uma execução em vielas. Contamos a história de uma queda total, uma única chamada, que virou a balança do poder e derrubou um homem que era considerado uma das colunas da segurança iraniana. Por que os estados temem os aplicativos? E por que as ferramentas de comunicação deixaram de ser simples programas de chat para se tornarem armas estratégicas? A resposta começa por um facto simples e singular. Hoje vivemos num mundo exposto. WhatsApp, Telegram, Signal, esses aplicativos que usamos todos os dias para enviar fotos, felicitações ou piadas, tornaram-se uma enorme linha de suprimento de informação para os serviços de inteligência do mundo inteiro. Mesmo com o slogan encriptação de ponta a ponta, mesmo com palavras tranquilizadoras sobre segurança e privacidade, a dolorosa verdade permanece. Os seres humanos são sempre o elo mais fraco. As vulnerabilidades não estão no código, estão em nós, chamadas às quais atendemos sem pensar. Links em que clicamos por curiosidade. O WhatsApp, em particular, apesar da sua reputação como o aplicativo mais seguro aos olhos do público, tornou-se numa das maiores ferramentas de infiltração nos bolsos de autoridades, ativistas, opositores e até altos responsáveis de segurança. Mas por que justamente o WhatsApp? Porque toda a gente o usa. Porque os números de telefone são familiares. Porque as mensagens parecem normais e não despertam suspeitas. E porque a confiança aqui torna-se a verdadeira arma letal. O que aconteceu em Teherã foi a prova mais clara de que as guerras já não começam com tanques. Começam com uma chamada no WhatsApp. A noite estava calma sobre o céu de Teherã. O trânsito nas ruas como de costume, as luzes das lojas, os carros a avançar devagar na confusão. Mas dentro de um edifício perto do coração da cidade, outra história era escrita no escuro. Um telemóvel sobre uma mesa simples. Um toque suave rompeu o silêncio. Não um ecrã, um número estrangeiro. Um nome familiar. O homem sentado diante do telefone não era um simples funcionário. Era responsável direto pela coordenação entre células iranianas na Europa, Síria e Iraque. Pressionou o botão para atender, sem saber que abriu a porta para um inferno invisível. Mas o que esse homem não sabia, e o que milhões no mundo não sabem, é que uma chamada que parece inocente pode ser em si mesma uma arma. A operação era mais sofisticada do que se imaginava. Não havia um agente de inteligência do outro lado. Não havia sequer uma pessoa viva a falar. O que aconteceu foi a ativação de um dos programas espiões mais perigosos do mundo, Pegasus. Pegasus, o programa israelita que se tornou uma lenda no mundo da espionagem. Não precisa de um link, nem da permissão do utilizador. Basta uma chamada. Nem sequer é preciso atendê-la para o programa ser instalado no telefone, transformando o dispositivo numa câmara e num aparelho de escuta a favor do inimigo. A partir desse momento, o telemóvel desse homem tornou-se uma sala de vigilância móvel, totalmente aberta a outra parte. A câmara do telefone funcionando, o microfone funcionando, cada mensagem copiada, cada palavra gravada e cada ficheiro virou mercadoria exposta no mercado negro da informação. E o mais perigoso é que essa intrusão não se ficou por esse homem.
O telefone era a chave para uma rede inteira. Células adormecidas na Europa, transferências financeiras secretas, encontros em Damasco, instruções logísticas em Bagdade, tudo ficou exposto. E nos dias seguintes, as grandes capitais agiram em silêncio. Viena, Berlim, Bagdade, todas cenas de operações desmanteladas uma a uma. E em Teherã, ondas de pânico, ocultação de nomes, descarte de telefones, enterrar segredos antigos antes que explodissem na cara das pessoas. E como o regime iraniano não admite publicamente uma queda, a história terminou dentro de gabinetes fechados. O homem desapareceu. O seu destino? Desconhecido. Talvez o tenham isolado. Talvez o tenham enterrado. Talvez tenha se tornado numa testemunha que jamais falará. A decisão não foi oficial no início. Não houve comunicados governamentais imediatos revelando a verdade. Tudo começou apenas com sinais isolados, interrupções súbitas no serviço do aplicativo, seguidas de rumores que se espalhavam pelas ruas de Teherã. O WhatsApp vai parar. O governo vai bloqueá-lo. Em seguida, veio o anúncio oficial do Ministério das Comunicações. Em razão das exigências de segurança nacional, a operação do aplicativo WhatsApp será suspensa dentro dos limites da República Islâmica. O comunicado não disse que a verdadeira razão era especificamente aquela chamada. Não disse que apenas um telefone, apenas uma chamada, foi suficiente para abalar a confiança de todo o regime nas ferramentas de tecnologia ocidental. Nos bastidores, dentro dos escritórios de inteligência iranianos, a decisão era mais clara e rigorosa. O WhatsApp deixou de ser apenas um aplicativo. Tornou-se uma vulnerabilidade de segurança nacional. O regime iraniano sabia que não se tratava de espionagem comum, mas de uma invasão completa do sistema. O perigo não estava apenas nas informações vazadas, mas na lição que a liderança iraniana aprendeu tardiamente. Um pequeno aplicativo poderia destruir anos de trabalho de inteligência num instante. O choque foi duplo, pois o serviço de inteligência iraniano, o Ministério da Segurança, sempre monitorou ativistas internos e externos, por meios semelhantes. Mas que isso acontecesse contra eles, de forma tão simples, com uma infiltração tão sutil, através de um telefone no bolso de um dos seus homens, foi um golpe severo. Desde então, o Irã começou a agir seguindo o exemplo de outros países mais rigorosos no tratamento do espaço digital. Olhares se voltaram para modelos que isolam as populações da internet global, criando um mundo próprio, sob controle total do Estado. Mas a pergunta que ainda inquieta os tomadores de decisão em Teherã não é apenas sobre o WhatsApp, mas sobre o que vem a seguir. Porque o perigo não está no aplicativo em si, mas em quem o controla. O Irã não estava sozinho nessa preocupação crescente. O mundo tornou-se mais exposto do que nunca, e os regimes que conhecem o valor da informação entendem que controlar apenas armas tradicionais não é suficiente. A próxima batalha, na verdade já em curso, gira em torno de uma coisa: controlar o fluxo de informações. Quando o Irã caiu nessa armadilha, os decisores não tinham outra escolha senão olhar para o leste, em direção à China. A China não esperou cair na armadilha dos aplicativos ocidentais. Há muitos anos, Pequim percebeu que a internet não é um espaço aberto para a humanidade, mas um campo de batalha, que deve ser gerido com cálculos militares. Assim como construiu sua grande muralha para proteger suas fronteiras de invasões nos tempos antigos, construiu outra muralha no espaço digital, o Grande Firewall, The Great Firewall. A China se fechou para si mesma. WhatsApp, Facebook, YouTube, Twitter, Google, todos proibidos em seu território. Mas não deixou seu povo desamparado. Criou uma alternativa ainda maior, o WeChat, o aplicativo que é toda a China em um único dispositivo. Não é apenas um aplicativo de mensagens, é uma plataforma abrangente para a vida. Pagamento de contas, agendamento, correspondência, educação, até arquivos de saúde pessoal. Por trás desse conforto aparente, o WeChat funciona sob os olhos do Estado, dentro de suas regras e sob seu controle total. A China criou seu próprio sistema soberano, protegendo-se de empresas ocidentais que alegam neutralidade, mas que, na realidade, fazem parte do grande jogo de espionagem. Depois da China,
foi a vez da Rússia. A Rússia, potência que compreende bem as regras da inteligência desde a Guerra Fria, não precisou de muitas lições. O projeto Runet, a internet russa independente, foi um plano estratégico de longo prazo. O objetivo é simples. Se algum dia os Estados Unidos e seus aliados decidirem isolar a Rússia da internet global, como aconteceu durante a guerra na Ucrânia, Moscou terá um sistema independente, funcionando isolado do exterior. Banco russo, correio russo, rede de comunicação russa. Tudo funciona mesmo se os cabos de conexão com a Europa e o zilepanério forem cortados. Mas o regime mais extremo nesse campo continua sendo a Coreia do Norte. Em Pyongyang, não há Facebook, WhatsApp ou mesmo Google. O que existe é uma versão limitada e fechada da internet global chamada Kwangmyong, um mundo interno projetado para que o norte-coreano veja apenas o que o Estado permite. Ninguém na Coreia do Norte envia mensagens para a Europa ou Elekewa. Ninguém recebe chamadas internacionais. Até os computadores disponíveis para cidadãos comuns não contêm internet como a conhecemos. A Coreia do Norte transformou a própria internet em uma ferramenta de propaganda interna, não em um meio de comunicação externa. Bloqueio total, censura total, isolamento quase completo. O Irã olhou para esses modelos e começou a se perguntar: qual caminho seguir? China, modelo de fechamento avançado, com alternativas massivas sob controle. Rússia, modelo de manutenção de vínculos externos com criação de alternativas internas quando necessário. Coreia do Norte, modelo de isolamento completo, mundo totalmente fechado. Mas havia uma preocupação ainda maior assombrando os iranianos. Até mesmo as muralhas digitais não podem resistir ao novo perigo vindo do espaço. E aqui surgiu um novo nome que aterroriza a todos: Starlink. Nas batalhas dos séculos passados, os exércitos construíam fortalezas, muralhas e cavavam trincheiras para proteger suas cidades. Mas a velha pergunta surge de uma forma nova: o que você faz quando o inimigo vem do alto? Foi exatamente assim que os regimes que tentam controlar a internet se sentiram quando o nome Starlink surgiu pela primeira vez. Um projeto simples em conceito, mas perigoso em suas consequências. Uma empresa privada, mas que carrega entre seus satélites um projeto tão arriscado quanto os maiores projetos de inteligência do mundo. Milhares de pequenos satélites orbitando a Terra, transmitindo sinais de internet diretamente aos usuários, sem necessidade de cabos, sem estações terrestres sob controle dos governos. O ar, o céu, tornaram-se a fonte da internet. E foi aqui que começou o verdadeiro pavor. Qual é o valor das muralhas digitais se a internet pode descer diretamente do céu para o bolso de cada pessoa? Como conter a informação se qualquer um pode instalar uma pequena antena no telhado de casa e ter acesso a uma internet global, fora do controle do Estado? Os regimes que construíram suas muralhas perceberam de repente que essas barreiras se tornaram meros elementos decorativos diante de um projeto como o Starlink. E o primeiro a sentir esse perigo foi o próprio Irã. Durante os protestos de 2022, as forças de segurança iranianas começaram a implementar um plano de bloqueio total. Redes sociais foram proibidas. A internet terrestre ficou instável ou cortada em algumas áreas. Mas a surpresa veio de fora. Ativistas iranianos dentro do país conseguiram de maneira secreta obter receptores Starlink. De repente, a conexão aberta com o mundo voltou. Vídeos apareceram. Mensagens apareceram. A verdadeira voz do que acontecia no chão, mesmo com todas as tentativas de sufocamento. A China, que sempre acreditou que seu grande firewall era uma fortaleza intransponível, começou também a ficar alerta. O Starlink poderia transformar o bloqueio digital em algo do passado. Até mesmo a Rússia, em meio à sua guerra com o Ocidente, percebeu que esses satélites orbitam sobre seu território também, trazendo consigo possibilidades de uma explosão informacional iminente. E para piorar, as empresas por trás desses projetos não são neutras como alegam. O Starlink não é apenas um projeto comercial. Por trás dele estão interesses americanos, conectados com o Pentágono e órgãos de formulação de políticas do Zé Mérito e Tumento.
A guerra na Ucrânia ofereceu a prova mais clara. As comunicações militares ucranianas em múltiplas frentes dependiam diretamente do Starlink. Qualquer regime no mundo podia perceber claramente. Este projeto não é apenas internet, é um projeto de guerra informacional de novo tipo. Na Coreia do Norte, o medo se transformou em histeria política. Isso porque, em resumo, o cerco mediático que Pyongyang construiu ao longo de décadas poderia se tornar brinquedo de criança diante de um pequeno satélite orbitando sobre a capital. Os governos tentam reagir. A China estuda criar um projeto semelhante, uma internet espacial chinesa, sob controle do Partido Comunista. A Rússia trabalha no desenvolvimento de técnicas de interferência em satélites. O Irã só possui soluções primitivas: localizar os dispositivos, confiscá-los, perseguir quem os utiliza e lançar campanhas contra quem tenta trazê-los para dentro do país. Mas a grande verdade permanece na mente de todos. A internet vinda do céu não pode ser bloqueada para sempre. Com a expansão do Starlink e sua chegada a outros países, a pergunta se torna maior que a capacidade dos regimes de respondê-la. O mundo todo caminha para uma nova era. Uma era em que a ideia de controle absoluto sobre a internet desaparece. E a cada novo satélite adicionado à órbita da Terra, diminui a capacidade dos governos de fechar as janelas. As guerras não acontecem mais apenas nas ruas. A guerra agora é no éter. E o que vem a seguir é ainda mais perigoso. Será que a guerra digital acabou? É possível detê-la? A verdade é que o que vimos até agora é apenas o começo. Tudo o que aconteceu em Teherã, na Europa, nos protestos no Irã e no céu do mundo através da Starlink é apenas uma introdução a uma nova era, a era da informação como arma. Os países tentam resistir, bloqueando aplicativos, construindo redes fechadas, mas são batalhas perdidas contra uma tecnologia que ultrapassa fronteiras e leis. O inimigo não vem mais através das fronteiras, mas de cima, do espaço. As guerras não giram mais em torno de exércitos e tanques, mas sobre quem detém a informação e quem protege seus segredos. A guerra ainda não começou, e o que vimos é apenas o primeiro capítulo. E tudo o que é necessário para derrubar uma cidade, ou até mesmo um país, é uma pequena notificação que diz: chamada recebida.